A paz do Senhor para todos que nos assistem através desse canal. Nós estamos aqui dando continuidade ao curso de teologia médio do IBAD, né? O nosso núcleo é o núcleo IBAD Glória. E a lição em evidência é Escola Dominical, ou Escola Bíblica Dominical, mais conhecida como EBD. Nós sabemos que desde o princípio, Deus ele sempre trouxe, diante da criação, diante da formação do homem, Deus sempre evidenciou a respeito do ensino, né? Nós vemos isso no Antigo Testamento, e nós vamos ver aqui nesse livro a projeção de Deus, a relevância de Deus, ou a importância de Deus no que tange conhecimento, né? Nós conhecemos bem um tema bíblico que o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso é uma verdade nesses dias. Muitos têm sido enganados por falta de conhecimento. Muitos têm sido enganados por falso conhecimento, né? Por falsas doutrinas, por heresias. E o homem ou a igreja acaba não desempenhando o seu papel, né, como igreja na terra. É aquilo que Deus objetivou sobre a igreja, que é discipular, que é anunciar o evangelho, ficou para trás. Nós vemos o comportamento da igreja hoje, muitas vezes, não condizendo com as escrituras, né? Muitos baseando, fazendo a base da sua denominação, ou da sua organização, somente no sentido de prosperidade, muitos no sentido de regras, muitos no sentido de costumes, e acabam perdendo o foco, a verdadeira evidência do reino de Deus. E a Escola Bíblica Dominical, ou esse livro, né, esse livro de EBD, vai nos nortear, vai nos dar uma visão, né, da relevância do ensino na projeção de Deus. Tá certo? IBAD, né, Instituto Bíblico, Escola Dominical. O tema central é formação integral do cristão. Escola Dominical, unidade 1, capítulo 1, lição 1. Nós vamos começar aqui, esse livro, ele dá uma evidência, ou essa unidade vai trazer uma evidência a respeito do processo da educação, a importância, a relevância da educação sobre a igreja, né, no sentido amplo, no sentido integral. Ou seja, eu não posso ter uma vida de comportamento, né, condizente a Deus somente dentro da igreja. E aqui ele vem falar, vai nos dar o início desse comportamento desde o início lá, desde as tribos, né? Desde Moisés, quando Deus dá as leis para Moisés, e as leis não eram no sentido de achatamento, era no sentido de orientação para benefício psicológico, físico e moral, né, até os nossos dias. Então, aqui nós vamos ver um pouco essa parte aí. O conteúdo desse livro, as unidades. A unidade 1, ela vai falar aí do processo de educação, desde as tribos até o dia de hoje. A unidade 2 vai nos falar da inter-relação, né, ou da relação interpessoal entre a escola dominical e a educação cristã. O que ela influencia? Na unidade 3, nós vamos falar sobre a organização da escola dominical e o que é escola dominical. 4, né, na unidade 4, nós vamos falar a respeito dos elementos
do processo de ensino. Aqui estão as unidades, os tópicos das unidades, ou conteúdo geral. Unidade 1, né, no Antigo Testamento, a educação e a consolidação de uma nação dentro do aspecto educação. E os judeus, eles são exemplo nisso, né? Tanto no âmbito familiar, né, quanto no âmbito social. Nós vemos Israel no Egito e nós vemos algumas evidências de um princípio que eles guardaram, né? José guardou um princípio dos seus pais. A educação de José estava vinculada à sua moralidade e à sua religiosidade, no Deus que ele cria. E quando Israel está cativo, eles ainda conseguem não perder totalmente essa essência, essa evidência dos conceitos de Deus, né? Trazido ali em Jacó, não em Moisés, mas em Jacó. Jacó já tinha os princípios, né, que ele trazia de Abraão, de Isaac. E esses princípios são princípios educacionais, moral, civil, social, né? 1.1, o processo de educação nas sociedades tribais, ou seja, das tribos, né, que partiram de Jacó. A educação nas sociedades tribais acontece de forma natural e espontânea. As crianças aprendem imitando os gestos dos adultos nas atividades diárias e nas cerimônias rituais. Ou seja, tudo aquilo que era evidenciado no ensino também era evidenciado no comportamento. Havia uma cumplicidade entre o ensino, né, e o comportamento. Então, a criança, ela enxergava no comportamento dos pais aqui os conceitos de Deus. Então, não era só ensinar, era viver. E isso não acontece hoje, nos nossos dias. Muitos estão ensinando seus filhos até, mas o seu comportamento não está condizendo com os conceitos, né, com as normas, com as regras de Deus. E essas regras não é no sentido religioso, é no sentido moral, comportamental. É saudável. Deus tinha preocupação de ensinar para que o povo não morresse. Não era para que o povo fosse preso por uma religião. O processo educacional nas sociedades. 1.2, a educação no Antigo Testamento. Ao ler a Bíblia, numa perspectiva pedagógica, percebe-se Deus como o primeiro educador. Ao desejar o desenvolvimento integral do homem, toma o cuidado em prescrever para a nação de Israel os princípios norteadores de uma conduta e fé. Então, a projeção de Deus não era amedrontar, não era trazer peso, não era trazer um peso religioso, né, de um líder religioso ditatorial ou ditador, não. Era o desejo, o cuidado, o zelo de que Israel atendesse às normas e às regras para que não perecesse. Né? Hoje, se é muito divulgado e externado o medo de um Deus que castiga. E o Antigo Testamento, o Pentateuco, não vem trazer isso. Ele vem trazer princípios de libertação, de cura, de norteamento, de cura, de cuidado, de zelo com Israel. Né? E esse é o papel do ensinador, é ter o zelo,
de passar a mensagem, né, da melhor forma possível. Aqui em Deuteronômio 4:1, está escrito assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. O ensinamento, Deus consolidando o seu estudo dominical, o seu desejo de ensinar, né, de se aproximar, de cuidar do homem, para os cumprires, para que vivais e não morreis, né? E entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, o zelo de Deus era que, ó Israel, eu venho aqui ensinar, e é necessário para que vocês estejam vivos, para que vocês entrem no reino dos céus. Essa era a proposta do ensino, para que o homem não morresse no deserto, para que o homem não morresse nos seus conceitos, ele vivesse e entrasse no reino de Deus, né? Ou na terra que o Senhor havia prometido. Tá certo? 1.2.1 vai falar sobre a educação patriarcal, ou seja, dos nossos pais na ótica da Bíblia. Nossos pais no sentido de Abraão, Isaac e Jacó. Após a escravidão do Egito, Deus instrui Moisés acerca da educação, através das leis e normas que deveriam ser ensinadas ao seu povo, e as crianças recebiam instruções pelo modo familiar. Ou seja, Deus leva Israel cativo para ensino, tira Israel do Egito, né? Mas Israel sai fragmentado. E Deus precisa levar o ensino para Israel, e faz isso no deserto, através de Moisés. Muitos, quando saíram do Egito, trouxeram sobre si hábitos dos pagãos, hábitos das outras nações que não condiziam, no sentido de sacrifício, no sentido de comportamento, né? No sentido de prostituição, no sentido de adoração a outros deuses. E aí Deus vem dar uma refinada, trazendo o seu ensinamento. Ó, eu levo o povo para o deserto e vou ensinar esse povo no deserto o que é verdade, porque Israel tinha passado 400 anos, 430 anos no regime de escravidão. E ali havia uma mistura de outras nações. E diante dessa mistura havia as amizades e as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E a influência das nações vieram sobre Israel. Por isso Deus, no deserto, vai lapidar, vai falar para Israel o que é certo e o que é errado. Tá certo? E isso é na ótica educacional. Deus ensinando, educando Israel. Em Deuteronômio 6:1, dentro dessa temática, fala assim: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que o cumprisseis na terra a que passais a possuir. Ou seja, Deus tinha feito uma promessa, né, de uma terra prometida, e aqui ele vem falar, ó, como que você tem que andar, como que Israel tem que andar. Israel trouxe por tradição ensinamentos do Egito, mas agora eu trago o meu ensinamento, né? E aí Deus falou assim: para vos ensinar, ou para ensinar-vos, para que o cumprar, ou seja, para que o viveis, né? Não é só aprender. Eu não posso estar na escola bíblica dominical, não posso estar nos estudos só para aprender. Eu preciso viver isso. Muitos estão aprendendo e não estão vivendo. E o maior desafio não é aprender. O maior desafio é viver. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as
praticas, dois momentos, ouvir e praticar. Então, se eu não praticar, eu vou ser como uma casa que veio enxurrada e levou embora. Né? Foi construído na areia. É isso que Jesus estava falando lá. Jesus estava falando de comportamento, certo? E Deus vem falando com o povo desde Moisés. 1.2.2 fala assim, o Pentateuco como recurso pedagógico. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? E nesses 5 primeiros livros, eles são o Torá do hebreu, né, do judeu, como base de ensinamento mesmo, de conduta, de vida. Não era simplesmente o judeu ia no templo e depois ele ia viver uma vida regalada fora das regras de Deus. Não, o que ele vivia no templo, ele vivia na sua casa, ele vivia no seu trabalho. Era unificado, isso era integral, tá certo? E hoje nós perdemos um pouco dessa eficácia, dessa visão. Muitos vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus e depois, no decorrer do dia, ele começa a viver uma vida de bebidice, de glutonaria, de droga, de prostituição, como se a igreja fosse um lugar simplesmente para aliviar a consciência. E não é isso que Deus quer. Muitos estão indo para o inferno dentro da igreja, né? E nós precisamos atentar nisso. A minha vida comportamental tem que ser integral dentro dos conceitos de Deus. A lei prescrevia as normas morais, religiosas, festivas e descrevia a história que as crianças deveriam aprender desde os primeiros dias de vida. Ou seja, até a história, né, Deus destruiu Jericó, Deus abriu o Mar Vermelho pelos feitos, Deus deu conquistas para Abraão, né? Deus deu conquistas para Davi. Tudo isso daí eram histórias de edificação, de conscientização, de integração de Israel. Ó, esse é seu povo, né? Essa é uma evidência, é um princípio que norteava os judeus, ou Israel, os hebreus, né? Então, a lei, ela prescrevia as normas morais e religiosas. As festas, as festividades, não era simplesmente para o povo se alegrar e começar a tomar bebida alcoólica. Não, as festas eram para memória. Né? A festa do Pentateuco, memória da saída do povo do Egito. Né? Então, era por quê? Porque o ser humano, nós temos a facilidade de esquecer os eventos de Deus e os milagres de Deus na nossa vida. Aí Deus preparava a festa para isso, né? Ó, vamos cantar, vamos adorar aqui pela saída do Egito, vamos adorar aqui pela bênção de Deus, a festa das colheitas. Ah, Deus está nos abençoando, vamos adorar. Era uma festa de adoração, de lembrança, memória ao Deus vivo. 1, 2, 3. Os líderes religiosos e a função de professores. Com o estabelecimento do povo na terra prometida, os sacerdotes ficaram incumbidos do ensino da lei e, posteriormente, os profetas. Deus tira Israel do Egito, né? Ensina Israel no meio do deserto, né? Deus levanta Moisés, coloca as leis. Nas leis, Deus vai falando com Moisés como o povo devia ser conduzido, né? Nós vemos isso no livro de Levíticos, no livro de Números, Deuteronômio, Deus trazendo ensinamento para que o povo não perecesse. E na terra prometida, aí quem já fazia esse papel de ensinador, aí já era o sacerdote e posteriormente os profetas. Então, o sacerdote ou o pastor, o líder espiritual, o pastor, ele era incumbido de ensinar não só o momento do poder, da virtude de Deus. Não, ó, Deus livrou Israel da mão dos midianitas,
não era só isso, era moralidade. Ó, você precisa andar fora da prostituição, você não pode se embriagar, você não pode maldizer o seu próximo. Você ia trazendo os conceitos morais e éticos dentro da sociedade. Esse era o papel do sacerdote. Esse é o papel do pastor, do líder espiritual hoje, né? Tá certo? Mas naquela época vieram através do sacerdote, ensinamento, e depois, posteriormente, os profetas que ensinaram. Levíticos 10, 11, está escrito assim, ó, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Quando nós investigamos o livro de Levíticos e os outros demais livros, nós vamos ver a preocupação de Deus para que Israel não perecesse. Tem até um momento em que Deus redige, né? Deus escreve no sentido de corrimão, de amparo na construção, para que a pessoa não caísse, né? Para que a pessoa, quando construísse, ela precisava ter um guarda-corpo. Isso daí é para que a pessoa ou o hebreu não perecesse, não morresse, não se machucasse. Tamanho era o zelo de Deus, né? No sentido de saneamento básico, no sentido de socialização. Deus tinha todo esse zelo, né? Deus cuidou, Deus escreveu, Deus legislou, e o homem é que não executou. Havia no tempo de Elias e Eliseu várias escolas de profetas, em Gilgal, Betel e Jericó. Nós vemos os sacerdotes ensinando, e aqui é o momento em que os profetas estão ensinando. Então, havia escola de profetas, ou seja, homens que precisariam ser preparados para serem ensinadores ou mentores, né? Eliseu foi mentor de muitas pessoas, de muitos profetas. Ou seja, ele foi discipulador, ele ensinou a conduta e as normas de Deus para esses homens. Então havia escola de profetas, de Deus, de Jeová. 2 Reis 2,17, está escrito assim, ó, mas eles insistiram com ele até que, constrangido, disseram, enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Esse momento aqui é o momento em que o corpo de Elias, ou Elias, é arrebatado, né, entre carruagens de fogo. E Eliseu está procurando Elias, e os profetas, aqui vai a evidência da escola de profetas, 50 profetas desejaram estar com Eliseu nesse momento. E de tanto insistir e o constranger, falando, então vamos lá procurar. E por 3 dias o procuraram, e não acharam o corpo de Moisés. Né? Aqui está uma evidência dessa escola de professores e de profetas. Finaliza essa parte aqui. Nós temos a parte 2 logo em seguida. A nossa referência, Instituto Bíblico Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso canal Núcleo Ibá de Glória no YouTube. Né? Se você gostou, dá o seu like, aciona o sininho de notificação, se inscreva e nos ajude a divulgar esse canal, né? Nos ajude a divulgar o reino de Deus através desse canal e aprendermos juntos, ok? Forte abraço para todos.